Oi, turma. Hoje a gente vai falar de uma outra técnica, que é o ERDA, que significa Elastic Recoil Detection Analysis, ou análise por recuos elásticos. O material que eu vou utilizar aqui vem basicamente deste livro e desse link aqui. E é uma técnica muito utilizada para determinar elementos leves em substratos pesados. Então, a ideia básica da, do ERDA, né, ou simplesmente Elastic Recoil, é nós incidirmos um feixe. Nesse caso aqui está mostrado um feixe de hélio num ângulo bem rasante sobre uma amostra, né? Então aqui está no caso mostrando para hidrogênio e deutério. Ela é interessante porque ela é uma alternativa ao a análise por reação nuclear. Ela tem uma alta sensibilidade, né? Como vocês veem aqui, 0,1%. Peraí, deixa eu sublinhar direito isso aqui. Direito não é bem a palavra, né? Mas enfim. Então tem uma sensibilidade para hidrogênio, então é uma boa alternativa e uma das poucas técnicas que conseguem determinar hidrogênio nas amostras. Então é muito interessante por causa disso. Ela pode ser feita simultaneamente com RBS e PIXE e pode fazer o perfil de elementos leves, né? Quando a gente fala elementos leves, nós estamos falando elementos até o carbono, mais ou menos, né? E tudo isso depende, é claro, do elemento do feixe incidente. Qual o princípio básico, então, né, por trás dessa técnica? Ao incidir esse íon no ângulo rasante, certo? Nós vamos ter dois efeitos. Nós vamos ter vários efeitos, na verdade, mas dois efeitos principais. Um, a gente vai ter íons de hélio reto espalhados, o que é a base do RBS, que nós já vimos extensivamente. E o outro é que esses íons de hélio vão acabar por remover o hidrogênio da superfície desse filme, né? Aqui está um filme sobre um substrato genérico. Então vai remover o hidrogênio desse filme e ao fazer isso, esse hidrogênio vai para um detetor, né, que ele é transmitido e é detectado. E com isso a gente pode então quantificar o hidrogênio na amostra. Essa é a base, né? Então ela é uma técnica destrutiva, né? Infelizmente, porque ela vai arrancando o hidrogênio do filme. E para impedir que se confunda o hidrogênio com o hélio, porque esses detetores de estado sólido não diferenciam massa, né? Só diferenciam quantidade ou eficiência e energia. A gente coloca aqui uma folha de Myler, que eu já comentei nas aulas anteriores de NRA, para barrar esses íons e só deixar passar o hidrogênio. Então, basicamente é isso, né? Vem o de hélio, arranca o hidrogênio da amostra, esse hidrogênio é detectado em ângulos rasantes, e com isso a gente vai desbastando a amostra e vai fazendo o perfil de concentração e a quantificação do hidrogênio na mesma. Então esse é o princípio básico do ERDA.
Ele foi descoberto em 1976, ou pelo menos o primeiro artigo é de 76, para detectar lítio. E ele é especialmente útil quando a gente tem elementos leves e substratos pesados, o que é complementar ao RBS, né? O RBS é especialmente útil quando a gente tem o contrário, elementos pesados em substratos leves, né? Eu sei que eu fico utilizando essas terminologias que tem a ver com a gravidade, né? Mas é que a terminologia que se usa em phase-ions, ser leve ou ser pesado depende da gravidade, então na verdade o correto seria dizer se ele é mais ou menos massivo que o outro, né? Ele necessita de feixes de alta energia, então em muitos casos não é possível se realizar, né, no acelerador que nós temos. Ele vai até 3 MeV, né? Muitas vezes precisa de feixes de 100 MeV para fazer esse tipo de análise, mas é uma técnica, uma das poucas técnicas para se detectar hidrogênio nas amostras. Hidrogênio é um elemento bem difícil de se quantificar. Então, se a gente voltar um pouco, lembrando do espalhamento em RBS, a gente tem conservação de energia, conservação de momento. A gente sabe que a energia medida é o fator cinemático vezes K é zero, que depende da massa incidente da massa do alvo. Então, é o que está mostrado aqui na equação 4. E o que acontece é que parte da energia vai para o alvo e parte da energia vai para o substrato. Como a gente está interessado muitas vezes, substrato não, para massa, para o substrato e aqui para massa incidente. Como em muitos casos a gente está interessado em elementos leves, né? Essa diferença é muito pequena, então a maior parte da energia vai para os elementos do alvo. Então, relembrando que a ação de choque no espalhamento Rutherford depende de inúmeros fatores. Então, aqui está a ação de choque diferencial em centímetros, que depende de inúmeros fatores, mas principalmente do z quadrado do elemento alvo e do elemento incidente. E isso vai 1 sobre o quadrado da energia, né? Então a ação de choque aumenta com a energia, como eu já comentei anteriormente. A gente chama isso também em função do comprimento, né, de análise. Isso depende 1 sobre o cosseno ao cubo do ângulo de espalhamento ou do ângulo que for usado. Então tem alguns dados interessantes que aparecem aqui, que o autor chama de óbvio, né? Que são os seguintes. Esse fator aqui tem um mínimo quando o ângulo de espalhamento é 0, né? Porque isso aqui vai dar 1. Então vai depender só desses termos. Ele tende a infinito quando o ângulo é 90 graus, porque nesse caso a gente não pode mais utilizar espalhamento Rutherford. O espalhamento Rutherford serve para reto espalhamento. A ação de choque diminui conforme a gente aumenta a energia, ou aumenta quando a gente diminui a energia, como eu já falei. E quando a massa é muito maior do que a massa incidente, esse termo aqui vai para 0, né? Então nós basicamente se torna basicamente independente da razão entre as massas.
No entanto, no era tradicional, a gente tem uma energia mínima chamada de energia de limiar ou de threshold, por isso que tem esse TH aqui, que tem uma pequena variação na dedução da fórmula. Quem tiver interesse na dedução da fórmula pode procurar aquele artigo ou aquele livro. Mas de forma geral ela é bastante similar. A diferença é que nós temos aqui é que não depende mais do cosseno ao cubo, sim só do cosseno. Ah, perdão. A energia de milhar só depende do cosseno, a ação de choque continua dependendo do cosseno ao cubo. E o que nós observamos aqui é que essa energia mínima para a gente poder fazer o herda depende também do Z, dos elementos incidentes e do alvo, do elemento incidente e do alvo, né? Do fator R0 que está mostrado aqui, depende das massas e da razão das massas. A profundidade de análise, chamada de da, do comprimento de entrada e de saída, né, do elemento, é 1 sobre o cosseno do ângulo que a gente coloca ali, que eu mostrei anteriormente. Então, quanto mais inclinada for a amostra, a gente vai perceber que a profundidade de análise aumenta, porque a distância que o íon tem que percorrer também aumenta, né? Tanto na entrada quanto na saída. Por isso que as equações são iguais. Né? O que isso quer dizer? Se eu estou incidindo um feixe com aquele ângulo muito próximo de zero, o íon vai percorrer um caminho muito maior do que se ele for perpendicular à amostra. Né? E o caminho percorrido pelos átomos que sofrem o recuo é determinado por essa equação, onde beta é π menos o ângulo de entrada menos o ângulo de saída menos o ângulo de entrada. Então, se a gente tornar eles iguais, vai ser π menos 2 alfa. Como alfa é muito próximo de zero, então isso aqui vai dar praticamente π. Para eficiência de espalhamento, o número ou a intensidade, né, dos átomos que sofrem o recuo do alvo para uma distância x mais menos x mais dx, ou seja, um elemento diferencial disso, por um certo ângulo φ e um ângulo sólido sigma gama, é dada por essa equação aqui. Tá? Os detalhes são muito complicados para explicar em uma aula, né? Então a gente vai se ater ao que é importante aqui. Então vocês notem que a eficiência por distância é proporcional ao que? A N0, que é a densidade atômica do alvo, a carga, que é o número de íons incidentes, né? Então quanto mais tempo eu deixar medindo, maior vai ser esse valor diferencial. Quanto mais hidrogênio, por exemplo, tiver na amostra, maior vai ser esse valor também, inversamente proporcional ao ângulo sólido. Então, quanto menor o ângulo sólido, maior a eficiência. O que significa isso? Significa que quanto mais próximo o detetor tiver e quanto menor o ângulo ele tiver, mais próximo a gente vai estar disso. Se a gente fizer a integral dessa equação por uma espessura T,
considerando uma diferenciação de choque constante ao longo de t, ou seja, um ddx constante, a gente obtém então a quantidade total, né, ou a eficiência total de espalhamento. Resolução de profundidade é uma coisa bem complexa de se determinar, então tem uma série de fatores aqui. A gente não precisa passar por todos eles, mas depende da resolução do detetor, das flutuações de energias do projétil, ou seja, qual que é a energia do feixe não é única, né? A energia do feixe tem uma largura gaussiana. No nosso acelerador lá da URGS, essa largura está em torno de 100 eV. Ele também vai sofrer um straggling, né, ou uma flutuação devido à variação angular e geométrica, né? Aqui de novo o straggling de entrada e saída, espalhamentos múltiplos que ele pode sofrer, contribuição do efeito Doppler. Isso é algo que, quando se quer uma resolução muito precisa, né? Porque os átomos não estão lá parados dentro da amostra, né? Eles têm uma energia de vibração, então eles se movem em todas as direções, mas se a gente pensar numa dimensão só, eles estão se movendo para frente e para trás. Então, quando eles sofrem um espalhamento desse tipo, ou um recuo desse tipo, se eles estão numa direção ou outra, eles vão perceber, do ponto de vista do átomo-alvo, uma diferença nisso, que é o efeito Doppler, né, como vocês conhecem. Se ele estiver mais próximo do alvo, ele vai perceber uma frequência da partícula ou energia diferente do que se ele estiver mais afastado. E isso tem uma variação de acordo com o que você já deve ter visto em termodinâmica ou em mecânica estatística. A dispersão que o absorvedor faz no hidrogênio, no caso, então tem aquele absorvedor, né? Quando ele passa pelo absorvedor para reter o hélio e deixar passar o hidrogênio, quando se usa o feixe de hélio, ele vai sofrer mais um alargamento em energia, o que piora a resolução em profundidade. Então a gente tem que usar o Myler, né, ou o absorvedor mais fino possível para que isso não seja um problema tão grave. E também devido à rugosidade da superfície, né? Superfícies muito rugosas não podem ser utilizadas nessa técnica. Então tem que se utilizar as superfícies mais planas possíveis. Então, nesse espalhamento que a gente tem, que a gente vai ter o feixe de entrada, a amostra e os íons que vão sofrer o recuo, né, ou vão ser removidos da amostra, e os íons retos espalhados. De novo aqui está o absorvedor e o detetor de barreira de superfície de silício, como nós já vimos, no detetor de estado sólido, da mesma forma. Então esse é o esquema geral que eu mostrei lá no primeiro slide, ou segundo, mostrando isso, e aqui está mais explicitamente os ângulos que eu falei, né? Tanto alfa, né, quanto sigma, φ, perdão, e é assim que funciona, né? Então a gente joga o projétil, ele vai remover aquele hidrogênio da amostra, esse hidrogênio vem para cá, o hélio que foi reto espalhado fica retido no observador e o hidrogênio é medido aqui no detetor. Uma outra forma de fazer é por transmissão. Então o projétil vem na amostra e empurra o íon de escolha, vamos
continuar no hidrogênio, né, mas dá para fazer para outros íons, até o detetor. Tá bem? Obviamente isso só funciona se a gente tiver um átomo extremamente fino. O que é um átomo extremamente fino? Da ordem de 25 micron. Então é uma folhinha de quase nada, né? Isso está na ordem da espessura de um fio de cabelo, por exemplo. Certo? Ou depende do cabelo, é claro, né? Mas está mais ou menos nessa ordem. Então isso é utilizado em ciência de polímeros, quando se faz polimerização de filmes finos, ou quando se quer se analisar folhas, ou melhor dizendo, não folhas, mas sim camadas muito finas, assim como o próprio Myler, né? O Myler tem espessuras dessa ordem, né? Então é uma boa técnica para se minar hidrogênio nesse tipo de amostra. Aqui está mostrado um gráfico de uma amostra hidrogenada de carbono, certo? Então, aqui ficou um pouco cortado, mas é carbono amorfo hidrogenado, utilizando-se um íon de hélio de 1,8 MeV com um ângulo de incidência de 30 graus. Então, o que se observa, isso aqui é o sinal então do hidrogênio, tá? Como função da profundidade. Infelizmente faltou a escala aqui, mas eu acredito que sejam em nanômetros. E aqui para duas formas diferentes, né? Em ângulo rasante, que é glancing angle, que se chama em inglês. A análise de superfície vai de 0 a 1 micron, ou seja, até 1000 nanômetros. Então isso aqui deve ser nanômetros mesmo. E a resolução na superfície é em torno de 10 nanômetros e para dentro da amostra vai para 40. Isso se deve àqueles inúmeros fatores que eu mostrei antes, né? Mas o fator principal é o straggling, né? Conforme a gente tem o alargamento da energia do feixe, ele vai sondar regiões mais espessas da amostra e isso faz com que a resolução piore. Quando se faz isso em transmissão, se consegue analisar uma espessura maior para esse filme específico, né? Aqueles 25 micrômetros que eu falei antes é a espessura máxima que se pode analisar. Você precisa de energias muito maiores, né? Para um feixe de 1.8 MeV não é possível analisar aqueles 25 micro, é preciso de algo como 100 MeV. Então isso é extremamente dependente daquilo. Mas a resolução e profundidade é muito pior porque vocês imaginem que aquele íon de hidrogênio vai ter que atravessar toda a amostra, né? Então a gente tem uma resolução de 30 nanômetros e ela varia um pouco para dentro da superfície, mas ela é mais ou menos constante. Né? Então é esse tipo de espectro que a gente obtém. Então está mostrando aqui que quando hidrogena, quando faz a hidrogenização do carbono amorfo, né, a maior parte do hidrogênio difunde para dentro do filme. Isso se deve ao fato de que o hidrogênio é um elemento extremamente móvel. Então, o hidrogênio que estaria mais próximo da superfície aqui, muito provavelmente é dissolvido na superfície depois que ele foi hidrogenado, seja por implantação, seja por plasma, seja por alguma reação química, enquanto que o hidrogênio, que está mais profundamente inserido na amostra, se mantém lá.
Aqui é para uma amostra. Isso aqui ficou trocado na verdade, mas isso aqui é para uma amostra de carboneto de níquel sobre titânio. A gente vê que o hidrogênio fica muito mais estável. Isso aqui está em função do canal, então não está calibrado ainda para a profundidade, mas mostra que o hidrogênio é mais ou menos constante ao longo do filme. Então é um outro exemplo de perfil de concentração que se pode utilizar, nesse caso aqui, para íons de 3,5 MeV de L. Aqui é um filme fino de poliimida de 25 micron no modo transmissão, com a incidência de 100 MeV de lítio, de íon de lítio. Então aqui está a concentração de hidrogênio na superfície, aqui depois de 3 ou 5 micrometros de profundidade. Poliamida é um polímero muito utilizado para altas temperaturas, né? É um dos poucos polímeros também, o nome comercial é Kapton, e ele é muito utilizado em aplicações de alta temperatura, como por exemplo, quando eu preciso usar ele como cola e preciso de um polímero, ele aguenta até 50, 500 graus, que torna ele um polímero bastante especial, né? A maioria dos polímeros já sofre uma grande degradação para essas temperaturas, enquanto que não é o caso da poliamida. Aqui tem uma variação da técnica, quando se usa dois detetores. Então, um detetor vai medir a variação do sinal, que é o primeiro, e o outro mede o sinal especificamente, e por essa variação se faz a determinação da espessura. Como tem esses dois detetores, um vai medir a variação de energia, que corresponde a uma variação de massa, ou uma variação de Z, que está relacionado com esses valores, né? Que é a variação da energia por energia e a variação da distância por distância para cada um dos casos. Eles chamam nesse artigo de telescope, mas nada mais é do que o detetor. Aqui a gente tem um outro exemplo muito interessante utilizando essa técnica, mostrando a distribuição dos três isótopos mais comuns do hidrogênio, que é o deutério e o trítio, né? Então um tem massa 1, 2 e 3 respectivamente, né? O hidrogênio é só próton, aqui é próton com um nêutron, aqui é próton com dois nêutrons, bombardeados com um hélion a 4 MeV. Então aqui vem o projétil e vai para o detetor. Então aqui se obtém a distribuição desses elementos, né? Isso é uma amostra de hidreto de titânio que foi bombardeada com esses elementos, então a gente pode ver a distribuição e a concentração de cada elemento em função da profundidade. Outra forma de fazer isso é com o que a gente chama com o tempo de voo. O tempo de voo, como a gente vai ver no Sims, é algo muito utilizado. Se mede o tempo entre a entrada e a saída de uma partícula com uma dada massa m, e se conhece o tamanho do detetor, que tem um certo comprimento L, e isso é dado por essa equação aqui. Então, se eu sei o tempo de entrada e saída, e a gente mede ele, eu sei o comprimento do detetor, a variação
de tempo a gente mede, a gente pode, determinando a energia, achar a massa com que ele apareceu, né? Que é o que aparece aqui de novo, né? Aqui só está colocado em termos de stopping power e tudo mais. Qual é a vantagem do time of flight, ou TOF, né, ou tempo de voo? É que ele é muito mais preciso, né, porque eu consigo medir a massa com muita precisão, porque como eles são no formato de U, geralmente, ou esféricos, então eu sei exatamente o comprimento que ele tem que percorrer e dada a massa e o campo elétrico eu tenho que aplicar, eu consigo determinar com muita precisão a massa. Então vocês vejam aqui que é o tempo que demora para ele passar em função da energia do canal. Então dá para diferenciar isótopos, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem isótopo de boro, isótopo do boro 10, 11, oxigênio, flúor, magnésio, alumínio, silício. Isso é para uma cerâmica, só que aqui vocês vejam, né? Eu preciso de um íon de 84 MeV de iodo para conseguir fazer esse tipo de análise. E a largura da linha, a espessura da linha, é proporcional à quantidade daquele elemento presente, né? Então, nessa cerâmica de vidro especificamente, a gente tem mais oxigênio, alumínio e silício, né? Lembrando que vidro é basicamente oxo-silício, então faz sentido, né? Por que alumínio e silício aparecem tão perto? Porque a diferença de massa é muito pequena, né? Só uma unidade, então para esses valores ele não consegue diferenciar, enquanto para o boro ele consegue. E é basicamente isso. Outra forma de fazer isso é por coincidência. Então a gente faz espalhamento e mede o íon espalhado e mede o íon que sofreu recuo. E a gente obtém diferentes espectros. Né? Porque se eu pego o mesmo íon e eu meço o íon que teve o recuo e depois o íon que foi espalhado, a gente, utilizando aquele módulo eletrônico de coincidência ou anticoincidência, a gente consegue diferenciar um do outro. Então o que a gente tem aqui é fluoreto de lítio sobre cobre, e aqui está mostrando o sinal do cobre. O que acontece é que o fluoreto de lítio ele é basicamente bem mais leve, né? Então durante a radiação o que acontece é que se removeu esse cobre, mas se removeu também fluoreto de lítio. E aí a gente fica no final aqui com só a camada interior do fluoreto de lítio, né? Mas o interessante é que aqui também a gente consegue diferenciar os isótopos do cobre. Outro tipo de detetor é o detetor com filtro eletromagnético. Então, quando uma partícula passa por um filtro eletromagnético desse tipo, o que a gente tem é que ela sofre uma aceleração em x e em y, dada por essa equação, no eixo x, no eixo y, perdão, né? dv dt vai dar aceleração, que isso aqui nada mais do que a força da segunda lei de Newton, né? Uma força igual a massa vezes aceleração, vezes a força de Lorentz. Por que aqui diz Vx, né? Porque se vocês lembrarem, a força do campo magnético é perpendicular à velocidade da partícula, enquanto que aqui eu tenho um campo magnético perpendicular só no eixo x. Então, de um lado eu tenho o campo elétrico, do outro eu tenho o campo magnético e elétrico.
Perdão, de um lado eu tenho o campo elétrico e do outro o campo magnético vai produzir um efeito perpendicular à direção da partícula. Então, se nós considerarmos que a energia em x, que é a energia incidente, é V0, em y ela não se move, né? Considerando o fato de que ela está se movendo em linha reta, a equação se reduz simplesmente para isso, certo? Porque essa derivada, essa Vx vai ser zero, então aqui você vai ficar simplesmente QE, certo? E dx dt vai dar zero, então, porque a velocidade inicial é uma constante, né? Então a derivada dá zero aqui, então o que a gente fica é com a equação 24. Então, no final disso, a partícula sofre uma variação de ângulo alfa, dada pela equação 27, que é o que está mostrado aqui. E isso depende, obviamente, do campo magnético e elétrico e da espessura que ela percorreu. Para que ele possa fazer a difração de partículas de todas as energias, a gente tem que considerar que a variação do ângulo com a energia tem que ser zero. Então, derivando isso em função do campo elétrico, a gente chega nessa equação aqui. Então, aqui está mostrado por um polímero, eu acho. Eu não me lembro agora de cabeça, mas aqui então está para esse filtro magnético os íons de hélio incidentes, aqui os íons espalhados e a intensidade nesse eixo. Então aqui a gente tem que basicamente carbono e oxigênio. Era um polímero de policarbonato, como eu imaginei. Tá? Então aqui está mostrada a mesma coisa, só que ali era mais profundo na amostra, aqui está mostrando onde começa a superfície e onde continua o resto do material. Então aqui é só um esquemático do filtro eletromagnético que eu falei anteriormente, né? Chega o feixe, vem para cá, passa pelo campo elétrico e magnético, né? E é assim a determinada energia. Aqui tem um colimador para se medir a menor energia possível, né? E assim a gente consegue determinar então a intensidade do sinal e a energia dele através do filtro eletromagnético. Aqui um outro exemplo da concentração de hidrogênio num filme amorfo de carbeto de silício hidrogenado e de carbono hidrogenado. Então, mostrando que o carbeto de silício hidrogenado absorve muito mais hidrogênio do que no caso do carbono puramente hidrogenado, né? Isso deve ao fato de que um filme amorfo de carbeto de silício apresenta muito mais defeitos do que um filme amorfo de carbono. Então, isso faz com que ele tenha mais sítios ou mais lugares para que o hidrogênio se ligue. Então, a quantidade ali observada é muito maior. De novo, vocês percebam que na superfície do material existe uma perda significativa, isso devido ao fato que esse carbono que está nessa região aqui
carbono não, esse hidrogênio nessa região aqui acaba por ser dissolvido da superfície devido à grande mobilidade do hidrogênio frente a outros elementos. Quando utilizamos o que chama de High Energy ou High Ion Industrial Electric Recoil, ou seja, quando a gente utiliza uma massa muito maior para remover os elementos, as equações vão se simplificando, porque a razão m sobre n, m minúsculo sobre m maiúsculo, vai se tornando desprezível. Então isso é simplesmente uma simplificação das equações que nós já vimos, tanto da 4 quanto da 8. Então aqui a gente vê que a sucessão de choque diferencial é praticamente independente da massa de recuo, porque a razão Zm muda. Por isso que ela é tão interessante para hidrogênio, né? Porque como o Z sobre M do hidrogênio é 1, isso aumenta muito a seção de choque, né? Por um fator 4 relativo a outros elementos. A sensitividade em alta energia aumenta quando a gente aumenta o íon incidente. Então, isso é bom, porém, principalmente quando se usa coincidência ou se usa tempo de voo, mas isso prejudica a resolução em profundidade. Então, é muito interessante, como eu falei, para elementos leves, como carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Aqui no caso, usando ácido inoxidável com íon de 106 MeV de iodo. Isso a gente não tem disponível na URGS, né? Nosso acelerador vai ter 3 só. Então, isso é uma técnica que precisa de um acelerador muito sofisticado. E elementos mais pesados, como cromo, ferro, níquel, não pode ser explorado de maneira eficaz utilizando essa técnica. Então, por isso que ela é mais interessante realmente para hidrogênio, carbono, nitrogênio e seus isótopos. E é aí que fica bem claro como ela é uma alternativa ao NRA, porém, se está disponível um analisador com a energia necessária para fazer esse tipo de análise. Então, aqui está mostrando como a gente pode diferenciar hidrogênio, carbono, oxigênio, carbono 13, né, alumínio, oxigênio, de maneira muito eficiente quando está sendo substrato pesado, o que o RBS não consegue fazer. Né? Então, o RBS, como mostrei no começo, pode ser feito simultaneamente para medir os elementos pesados. E o ERDA para medir os elementos leves em perfil. Então, se for possível, no arranjo experimental, se utilizar 2 detetores, cada um para um tipo de análise, a gente consegue esse tipo de resultado simultaneamente para uma mesma amostra. Então, isso que é muito interessante do ERDA frente às outras técnicas. A gente pode fazer o RBS ou até mesmo o PIXI, né? Simultaneamente com ele, utilizando, obviamente, o arranjo experimental adequado e os detetores adequados. Aqui está mostrando um sanduíche, né? Isso aqui é a figura C, de alumínio com carbono, feito com 30 MeV de alfa, no tipo de transmissão.
Então isso tem que ser extremamente fino. Então a gente consegue ver os picos do carbono aqui em cada região, e aqui provavelmente é onde a gente tem o alumínio, nessas regiões aqui. Acho melhor botar em outra cor até para ficar mais didático. Então em preto ali seria o carbono, nessas regiões em vermelho aqui seria o alumínio, desse sanduíche alumínio-carbono. Aqui é para aço inoxidável com íon de iodo de 116 MeV. Então, obviamente, né, a gente tem uma grande quantidade de ferro, níquel e cromo. Para quem não sabe, o aço inoxidável vai cromo, né, por isso que ele é tão resistente à oxidação, quando ele está numa liga com ferro, obviamente. E também a gente observa algumas contaminações, né, como oxigênio, nitrogênio e carbono, muito leves, né, mas aqui está mostrando a intensidade do sinal. Então a gente vê basicamente ferro, uma pequena quantidade de silício, que também é introduzida no aço inoxidável, e contaminações desses elementos. Então é algo realmente bem poderoso para fazer análise de elementos e inclusive determinar contaminantes. Aqui é algo similar ao que nós vimos antes. Então, aqui mostra a intensidade do tempo de voo pela energia medida, né, utilizando um incidente de cloro. Novamente a cor está relacionada a quanto mais colorido ou mais intenso, né, maior é a concentração. Isso é para um filme de nitreto de silício sobre silício. Então aqui é uma deposição de MOCVD, ou Metal Organic Chemical Vapor Deposition, de nitreto de silício. Então sempre tem uma contaminação, porque como se usa metais orgânicos de hidrogênio e oxigênio, utilizando um íon de 6 MeV de cloro no ângulo de 35 graus, né? Então os ângulos têm que ser bem rasantes. E aqui está a simulação respectiva daquele sinal, então que a gente tem uma concentração aqui em torno de 50% de nitrogênio e aqui em torno de 35% de silício, né? Esse 3N4, né? Então, mostrando não só a presença desses elementos, como a sua estequiometria. Então, é bem interessante isso, e nós temos aqui abaixo de 10% os contaminantes devido à deposição pela técnica de MOCVD, né? Que é carbono, oxigênio e hidrogênio. Vocês notem aqui que é um filme de, vamos ver o que ele diz aqui, eu acho que é 5 nanômetros. Não diz, mas bom, é aproximadamente isso, né? Porque vocês notem que a partir disso a quantidade de silício explode, porque a gente está sobre um substrato de silício, né? Então isso é nitrito de silício sobre silício. Então
a gente consegue determinar esses elementos com uma precisão razoável, simulando aqueles dados anteriores, e após isso, aqui na interface principalmente, né, a gente tem quase 1 para 1 de silício e nitrogênio, mas isso é um problema de resolução ou de interdifusão de silício e nitrogênio na interface, e depois a gente só tem um aumento vertiginoso aqui, né, da quantidade de silício. Então aqui utilizando agora íons de cobre nessa amostra, dá para diferenciar os isótopos de lítio, carbono, oxigênio, flúor e sódio, lantânio e silício, né? Isso é uma amostra de Lilao, que é lítio, lantânio e oxigênio, com uma espessura de 150 nanômetros, utilizando íons de cobre de 16 MeV. Aqui para um ângulo mais rasante ainda, 19 graus. E os perfis obtidos a partir daquilo, utilizando simulação Monte Carlo, né? Tipo, usa aqueles dados de tempo de voo e se faz isso. Então a gente tem basicamente 55% de oxigênio, lítio e o lantânio, bastante carbono aqui e outros elementos presentes. E tudo isso sobre silício, né? Então por isso que o sinal do silício, depois de uma certa energia, aumenta exponencialmente, mas vocês vejam que a gente pode fazer perfil de concentração, estequiometria e concentração com a mesma técnica. A dificuldade sempre é ter o acelerador com a energia necessária para fazer esse tipo de análise. Aqui um outro exemplo mostrando para um filme de oxinitreto de silício com hidrogênio, sobre oxício, sobre carbeto de silício. Então dá para olhar bem aqui a quantidade de hidrogênio que tem no filme aqui devido à deposição, mas também os sinais de oxigênio dos dois casos, né, o oxigênio interno seria do oxilício, o oxigênio da região mais externa, então a gente vê que é praticamente um filme de nitreto, silício, bastante nitrogênio e quase nenhuma contaminação de carbono. Aqui utilizando 200 MeV de ouro como íon incidente, numa camada de 15 nanômetros de alumínio com cobre depositado em silício. Então a gente não vê o sinal do ouro, perdão, a gente vê só sinal de cobre até a certa energia e alumínio pelo resto do filme, né, mostrando que o cobre tende a se ficar mais próximo à superfície, então isso é algo interessante de se analisar. Silício por todo o filme, porque o substrato é de silício, né? E pequenas contaminações de oxigênio e carbono. Então, fazendo a simulação daquilo, né, de nitrito de silício, utilizando íons de cloro 35 a 6 MeV,
Então a gente tem aqui a parte experimental, que são os pontos, a simulação, que é a linha vermelha, pode ser feito no SimNRA, que vocês já viram, pode ser feito num outro programa chamado Vegas. Então aqui dá a espessura, né, aproximada da quantidade de nitrogênio presente da amostra. Aqui a quantidade aproximada de hidrogênio. Aqui é de oxigênio. E quando a gente coloca isso tudo junto, o que nós temos, né? Nitrogênio aqui, silício. Então a razão dá aproximadamente 3:4, o que mostra que o filme é estequiométrico naquela espessura de aproximadamente 5:6, né? Isso aqui é uma perda da resolução, né? Isso aqui não é uma Heaviside, né? Uma função quadrada por causa da perda de resolução, mas mostra que nós, devido a utilizar metais orgânicos, tem hidrogênio no filme inteiro, um pouco de carbono e oxigênio também. Aqui é um exemplo de um filme padrão de polissilício imerso em várias soluções de silana. Então, vamos pegar aqui o A, né? Bom, esse é o padrão. Então, essa quantidade de hidrogênio que nós temos, quando se coloca isso em função de quantidades maiores de silana, a gente vê que se diminui a quantidade de hidrogênio no filme. Por que se faz isso? Porque a quantidade de polissilício é utilizado como eletrodo de porta nos MOSFETs, e o hidrogênio, por ser elemento móvel, ele pode introduzir cargas no canal do MOSFET, e isso é extremamente indesejável. Então, se introduzindo silano no material, se introduz mais silício, mas também hidrogênio, né? Como vocês podem ver, e isso é um problema que esse artigo aqui estava tentando mostrar, o quanto que a inserção de silana interferia na quantidade de hidrogênio introduzido na amostra. Então aqui de novo a amostra padrão, uma alta concentração de hidrogênio. Depois do tratamento térmico, a gente vê que a 1000 graus, que é a amostra 5 aqui, a quantidade de hidrogênio foi reduzida drasticamente frente à amostra padrão, o que é extremamente desejável, né? Isso é 1000 graus por 30 segundos, então mostrando que por essa técnica a gente pode determinar a quantidade de hidrogênio, que é o principal que ela consegue fazer, e principalmente no caso do polissilício utilizado como eletrodo de porta no MOSFET, a gente consegue reduzir esse hidrogênio que pode estragar ou acabar com o funcionamento do transistor.
Aqui é algo similar, só mostrando como a gente pode diferenciar hidrogênio de deutério. Já mostrei isso para o trítio, então não tem grandes novidades. E finalmente chegamos às conclusões, né? Então, a grande vantagem é que é uma alternativa ao NRA, faltou um A aqui, perdão, alternativa ao NRA, ou seja, existem reações para medir hidrogênio nas amostras, mas, como eu falei, são bem específicas. É possível determinar, então, é uma das poucas técnicas que conseguem determinar hidrogênio e os seus isótopos, ou seja, deutério, trítio, como eu mostrei anteriormente. A desvantagem é que ela é destrutiva, né? Porque ela arranca os átomos do alvo para serem detectados. Então, uma vez feita a análise, ela não pode ser refeita na mesma amostra, né? Ou na mesma região da amostra, tem que ser feita em uma região diferente. Aqui também está escrito errado. Então, requer íons muito energéticos, o que pode ser um problema dependendo do acelerador que se tem disponível, mas se tem aceleradores de 100 MeV disponíveis, ela é uma técnica extremamente útil e nos permite obter, através de simulações, os perfis de concentração. Então, essas são as grandes vantagens de utilizar a HERDA frente a outras técnicas. Faltou aqui falar que se corre experimental correto, você pode fazer o RBS simultaneamente com o HERDA. Então você pode, se eu tenho elementos pesados e leves na mesma amostra sobre um substrato, eu consigo medir os dois simultaneamente utilizando essa técnica. É isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que todos estejam saudáveis e até a próxima aula. Um abraço.